Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta quem não vai ser a camisa 9 do São Paulo e quais as possibilidades estudadas pelo tricolor. Tem gente sonhando com Jamie Vardy, ex-atacante do Leicester que está livre no mercado. Bora falar também sobre o real valor da dívida do Corinthians com o Santos Laguna e o famoso transfer ban. As cifras são bem superiores aos 33 milhões de reais. Quero contar também que Samuel Lino fez chover na vitória do Flamengo por 8-0 contra o Vitória, e o técnico do rubro-negro, o Felipe Luiz, afirmou que Samuel Lino foi comprado de forma bem barata. Para completar, reviravolta em negócio do Palmeiras, o Cruzeiro respondendo sobre Caio César, Juan Pablo Vojvoda com salário gigante no Santos. Tem ainda a Zica, que impediu a contratação de um zagueiro no Vasco, últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações, e eu peço tudo isso sempre, porque quanto mais engajamento, mais a gente chega para outras pessoas e faz com que o canal continue crescendo, beleza? Quero falar também sobre o meu grupo do Telegram. Dei uma dica para vocês nessa segunda-feira a respeito do jogo do Palmeiras contra o Flamengo, uma promoção imperdível. E tenho certeza que muita gente do meu grupo, com mais de 22 mil inscritos, se deu super bem. Para você não ficar de fora das próximas promoções e dicas na hora de fazer sua fezinha, é só clicar no link que está no comentário fixo ou na descrição do vídeo de forma gratuita para você receber as sugestões. Assim que clicar, você vai ser direcionado para o meu grupo do Telegram. A partir daí, passa a me seguir por lá para receber essas sugestões. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, e a primeira informação é curiosa. O título do Mundial Sub-20 conquistado pelo Flamengo no sábado, partida contra o Barcelona, rendeu mais audiência na Globo do Rio do que a partida entre Vasco e Corinthians, Campeonato Brasileiro, no domingo. Bora aos números. No sábado, 19 pontos de média e 38% das televisões ligadas na Globo. No domingo, outros 19 pontos de média, mas com 34% de participação das televisões. Confesso que eu não esperava. O que você pensa sobre esses números? Bora falar também sobre Vitória, que demitiu Fábio Carille depois da derrota por 8-0 do Vitória para o Flamengo na noite dessa segunda-feira no Maracanã. Essa foi a maior derrota de um time no Campeonato Brasileiro por pontos corridos. Nunca havia sido registrado tal placar. Quero falar também sobre o Mônaco, o clube que disputa o campeonato francês. Teve 2 jogadores convocados para a seleção de Carlo Ancelotti, o Caio Henrique, lateral esquerdo, e o Wanderson, lateral direito. O Caio Henrique é pretendido por clubes ingleses e o Wanderson é alvo de uma proposta do Barcelona, ambos dirigidos no Mônaco por Thiago Escuro, executivo de futebol brasileiro. Bora falar também sobre o goleiro Neto, que estreou pelo Botafogo no domingo, depois de um longo jejum. Ele não atuava numa partida desde janeiro, quando ainda era atleta do Arsenal. Nesse domingo, vitória do Botafogo por 3-1 contra o Juventude em Caxias do Sul. Só para completar o noticiário, contar que Savarino vai deixar o futebol brasileiro. O Botafogo aceitou a proposta de 44 milhões de reais. Na verdade, são 2 propostas, do Trabzonspor e do Al Rayyan. Vai caber ao Savarino escolher seu próximo clube. Bora falar agora sobre o Vasco, que mais uma vez bateu na trave na busca por um zagueiro. Robert Renan está contratado, isso todo mundo sabe. Mas existe também a busca por mais um defensor. O clube já havia tentado o Nino e o Joaquim, faltou dinheiro. Nathan Silva está em negociações, o Vasco chegou a sugerir 5 milhões de dólares ou 27 milhões de reais ao Pumas e aguarda por uma resposta nessa terça-feira. Mas o zagueiro que bateu na trave foi Léo Duarte, ex-atleta do Flamengo, atualmente no Istambul Başakşehir. Existia uma negociação avançada entre as partes para que o Léo Duarte fosse contratado, mas no fim de semana ele acabou sofrendo uma torção no tornozelo de forma séria e vai ficar no mínimo um mês parado, o que inviabilizou sua contratação. Hora de falar sobre o Santos. O técnico Juan Pablo Vojvoda terá salário gigante no Peixe. Antes de fechar com o argentino, Santos havia ouvido não de Tite, de Ramon Dias e de Jorge Sampaoli, que aumentou a pressão em cima de Marcelo Teixeira e Alexandre Matos. Talvez isso justifique vencimentos de 1.400.000 por mês para Juan Pablo Vojvoda e os membros da sua comissão técnica. O grupo ainda vai ter direito a 200 mil reais em caso de bônus a serem conquistados ao longo do tempo de contrato. Vojvoda chegou
e já fez alguns pedidos de contratações e também fez o Santos desistir de outras. O Peixe tinha tratativas avançadas com o Santiago Gonzalez, o meio-campista que não será mais contratado depois do pedido do treinador. Em compensação, outros nomes sugeridos pelo Sampaoli seguem em tratativas e o Peixe espera anunciar ainda nessa semana chegadas do zagueiro Alexis Duarte e do meia-atacante Vitor Hugo, que pertence ao Flamengo. Quero falar agora sobre o Cruzeiro para colocar um ponto final numa especulação de pelo menos 10 dias sobre a Raposa e Caio César. Atacante brasileiro, 21 anos de idade, pertence ao Al Hilal. Ele está fora dos planos do time saudita para a temporada que está por começar, isso porque o Al Hilal busca jogadores de nome internacional e tudo que o Caio César não tem hoje é fama. Pois bem, o atleta está à disposição do mercado e muita gente havia cravado que o Cruzeiro tentaria sua contratação. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte que afirmou, abre aspas, pode cravar que o Cruzeiro não vai contratá-lo. Não faz parte dos planos, fecha aspas. Caio César, que em sua primeira temporada com a camisa do Al Hilal, jogou 20 partidas com 3 gols e 3 assistências, havia sido comprado por 9 milhões de euros junto ao Vitória de Guimarães, atleta formado na base do Curitiba. O Cruzeiro, que tem um único reforço para a função de atacante de lado de campo, Luiz Sinisterra, ainda busca por mais um atleta desse setor. Preciso falar agora sobre uma reviravolta envolvendo o negócio no Palmeiras. O Verdão na semana passada havia acertado a transferência do atacante Thales, uma das grandes promessas da base, para o Olympiacos, time de Evangelos Marinax, o mais famoso clube da Grécia. Operação que geraria na casa dos 7 milhões de euros ou 44 milhões de reais. É importante contar que o Thales é representado pelo Juliano Bertolucci, alguém com excelente trânsito justamente com o Evangelos Marinax. Palmeiras arrecadaria 44 milhões e ainda ficaria com 30% do valor de uma venda futura. Mas o Almeria da Espanha entrou na parada durante o fim de semana e conseguiu convencer o Thales a desistir da ida para a Grécia para que ele se torne atleta do clube espanhol. A promessa é de uma exposição maior numa liga de bem mais visibilidade do que a liga grega. O negócio está fechado e a ideia é que o Thales se mude ainda nessa semana para a Espanha. Jogador que pelo sub-20 na atual temporada somava 8 jogos e 5 gols, no time principal 13 aparições e apenas 2 gols marcados. Só para completar o noticiário do Palmeiras, contar que a vitória por 3-0 contra o Sport marcou um dos principais jogos do Palmeiras nos últimos tempos. Flaco Lopes 2 vezes e Gustavo Gomes definiram o placar a favor do Verdão, que voltou à segunda colocação na tabela de classificação. São 42 pontos, 4 a menos do que o Flamengo, embora com um jogo a menos. O Palmeiras tem o melhor aproveitamento de pontos desde que os times voltaram da Copa do Mundo de Clubes no Campeonato Nacional, aproveitamento superior a 80% dos pontos. Só para arrematar, Andréas Pereira deve ser anunciado como reforço alviverde nessa terça-feira em meio às comemorações pelos 111 anos de fundação do Verdão. Palmeiras e Fulham já trocavam documentos, negócio fechado por 10 milhões de euros fixos. Hora de falar sobre o Flamengo e também sobre Samuel Lino, que comandou a vitória por 8-0 do Fla. Você não ouviu errado não. O Flamengo fez 8-0 no Vitória na noite dessa segunda-feira pelo Campeonato Brasileiro. E o Samuel Lino, que ainda não havia balançado as redes com a camisa rubro-negra, marcou 2 gols e deu outras 3 assistências, ou seja, participação em 5 dos 8 gols do Flamengo. A atuação do Samuel Lino foi tão boa, mas tão boa, que o Felipe Luiz disse o seguinte depois da partida, abre aspas, o Samuel Lino não vale o valor que pagamos nele, 143 milhões. Vale o dobro ou até o triplo. É um jogador fantástico. Se você olhar o preço dos pontas determinantes no mundo, vai concordar comigo. O fato dele ter escolhido vir para o Flamengo é um privilégio muito grande. Queria saber a sua opinião sobre a primeira impressão ou as primeiras impressões a respeito de Samuel Lino, jogador que pertencia ao Atlético de Madrid, tinha a possibilidade de se mudar para outros clubes europeus, mas aceitou o desafio de voltar ao Brasil para jogar pelo Fla. Ele não foi convocado para a seleção brasileira de Carlo Ancelotti nessa segunda-feira. Só para completar, em relação ao rubro-negro, Pedro marcou 3 gols, Arrascaeta, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Samuel Lino com 2 gols, completaram a goleada, a maior da história do Campeonato Brasileiro por pontos corridos.
Só para arrematar, 60.632 torcedores marcaram presença nessa segunda-feira, somados aos mais de 40 mil que estiveram na vitória nos pênaltis do Flamengo contra o Barcelona no sábado pelo Mundial Sub-20, e o Flamengo colocou mais de 100 mil pessoas no intervalo de 3 dias no estádio do Maracanã. Com o resultado dessa segunda-feira, o Flamengo foi a 46 pontos, liderança isolada, melhor ataque do campeonato, melhor defesa. Essa campanha, inclusive, é superior à de Jorge Jesus no Flamengo de 2019. Nessa altura do campeonato, o Flamengo tinha 45 pontos. O time do JJ com 1 ponto a menos e também com uma defesa bem menos confiável. As duas equipes tinham 44 gols depois de 20 jogos, mas a equipe de Felipe Luiz sofreu apenas 9 gols contra 19 do Jorge Jesus no mesmo período do Campeonato Brasileiro da Oportunidade. Hora de falar sobre o Corinthians. Osmar Stabile, já na condição de presidente eleito, depois de votação nessa segunda-feira, fez uma revelação preocupante. Ele revelou que a dívida que o Corinthians tem com o Santos Laguna hoje é de 41 milhões de reais. Nos últimos dias, eu e toda a imprensa que cobre o Corinthians víamos trabalhando com o número de 33 milhões de reais. O grande problema é que esse valor não tinha juros de toda a dívida, por conta desse período de não pagamento, ou seja, hoje o Timão deve 41 milhões de reais ao clube mexicano pela compra do Félix Torres. E o pior vem agora, o Timão já fez 3 propostas diferentes para a quitação dessa grana, com pagamentos de 30%, 50% e depois 70% do valor à vista, e o Santos Laguna segue irredutível, exigindo toda a quantia numa única parcela. Vai ficar pior. Se o Corinthians ainda tem 41 milhões de reais a pagar pelo Félix Torres, vale contar que ele vai ser comprado por 51 milhões de reais. Isso porque o Corinthians já havia feito, ainda na era Augusto Melo, pagamento de 10 milhões de reais à vista. Mais um enorme presente de grego do presidente que sofreu impeachment. Só para contar que o Stabile foi eleito presidente nessa segunda-feira com votação expressiva. 76% dos votos contra apenas 75% dos votos para o Stabile, 19% dos votos para o Cittadini e só 5% dos votos para André Castro. O candidato que havia prometido aportar 5 bilhões e meio de reais teve apenas 14 votos entre membros do Conselho Deliberativo. A saideira sobre o Timão, Corinthians chateado com a mudança na data do jogo contra o Atlético Paranaense, partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Inicialmente, o jogo aconteceria no dia 11 de setembro, uma quinta-feira. Ele foi antecipado para quarta-feira, 21h30, menos tempo para a recuperação do Hugo Souza, que vai estar à disposição da seleção brasileira na terça-feira, na altitude de El Alto, na Bolívia, a 4.100 metros do nível do mar. Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo e a busca desesperada por um centroavante. Quero começar falando sobre jogadores que não serão contratados. Antes de gravar esse vídeo, conversei com 2 dirigentes do Tricolor e eles asseguraram que o Daverson não tem chance e que o Diego Costa nunca foi discutido. Daverson está afastado no Fortaleza, enquanto o Diego Costa está desempregado desde que deixou o Grêmio na temporada de 2024. Outros nomes que surgiram entre torcedores do São Paulo e também não serão contratados: o Mastriani do Botafogo, tem 8 jogos no Brasileiro, o limite é de 6. O Tiquinho Soares, no Santos, fez 16 partidas, enquanto o Juninho no Flamengo fez 11 jogos. Nomes que podem pintar no São Paulo: Lautaro Dias, atleta que pertence ao Cruzeiro, ainda não estourou o limite de jogos e em outros momentos já foi especulado pelo Tricolor. Koki Ogawa, centroavante japonês de 27 anos de idade, pertence ao NEC e havia sido sugerido ao São Paulo no mês passado. Na oportunidade, o São Paulo não demonstrou tanto interesse. Na Série B, queria chamar a atenção para 2 nomes. Carlão, da Ferroviária, vice-artilheiro da competição com 8 gols marcados, e Kleber, que pertence ao Avaí, com 6 gols marcados. Só para completar, separei também uma lista de jogadores livres no mercado. São jogadores de nome que certamente custariam muito dinheiro, não sei se estão dentro da realidade do São Paulo. Começando com Jamie Vardy, você vai lembrar dele, centroavante que marcou história naquele Leicester campeão da Premier League. Hoje, com 38 anos de idade, ele não renovou o contrato com o Leicester e está livre no mercado. Aboubakar, centroavante camaronês de 33 anos de idade, fez muito sucesso com a camisa do Porto e não teve seu contrato renovado com o Hatayspor, da Turquia. Para completar, Dani Ings, atacante inglês de 33 anos de idade, já jogou por West Ham, Aston Villa e Liverpool, também não teve seu contrato prorrogado. O último, Ekambi,
Atacante de Camarões, 32 anos de idade, estava no Al-Ettifaq depois de passagens por Lyon, Rennes e Vila Real. Você, na condição de presidente do São Paulo, contrataria qual centroavante? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!